Fala galera que se liga no Travinho Esportes, e hoje nós iremos conhecer as curiosidades da Copa do Mundo de 1950 realizada aonde? Aqui no Brasil. Após 12 anos sem ser realizada em função da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo retornou e desembarcou no nosso país. E os jogos foram realizados em 6 estádios de 6 cidades do Brasil: Maracanã, no Rio de Janeiro, Pacaembu, em São Paulo, Eucaliptus, em Porto Alegre, Durival de Brito, em Curitiba, Independência, em Minas Gerais, e a Ilha do Retiro, no Recife. E foi a partir dessa edição que finalmente a dona FIFA colocou os números nas camisetas dos jogadores, que eram de 1 a 11. Eu disse finalmente porque os números já eram utilizados nas costas dos jogadores em competições nacionais desde a década de 1930. 8 países, entre eles a Argentina, desistiram de participar da Copa do Mundo aqui no Brasil, e sendo assim, a competição contou apenas com 13 seleções. E olha que curiosidade legal essa aqui, ó. Você sabia que o Cruzeirinho de Porto Alegre participou da Copa do Mundo? Isso aconteceu na partida entre Suíça e México, realizada em Porto Alegre. O árbitro do jogo achou que o uniforme grená da seleção mexicana se confundia com o vermelho da seleção suíça. E sendo assim, a solução encontrada foi pegar emprestado o uniforme do Cruzeiro de Porto Alegre, que é azul e branco. E parece que o uniforme não deu muita sorte não, porque a seleção mexicana perdeu pelo placar de 2 a 1. E a fórmula de disputa da Copa do Mundo do Brasil foi algo totalmente diferente de qualquer outra edição. Os times não jogaram a fase de oitavas, quartas de final, semifinal e final. Se classificaram, portanto, o primeiro de cada grupo, que foi Brasil, Suécia, Uruguai e Espanha. E eles jogaram entre si num quadrangular final. E nesse quadrangular final, o último jogo era entre Brasil e Uruguai. Casualmente, as únicas duas equipes com chances de título. Com o Maracanã completamente lotado, com cerca de 200 mil pessoas, o Brasil não conseguiu superar a força uruguaia e perdeu o jogo pelo placar de 2 a 1, conhecido como o famoso Maracanaço. Tá certo que o vice-campeonato do Brasil foi o melhor resultado até então em participações de Copa do Mundo. Mas aí, né, sabe como é que é, perder a final... E quem foi que disse que a nossa seleção já não aplicou 7 a 1 jogando no Brasil, hein? Foi contra a Suécia no quadrangular final, com 3 gols de Ademir Menezes, que inclusive foi o artilheiro da Copa com 9 gols em 6 jogos e o jogador brasileiro que mais marcou gols em uma única edição de Copa do Mundo até hoje. E a fortíssima seleção inglesa, que era favorita ao título da Copa do Mundo no Brasil, acabou decepcionando, mas ao menos deixou uma dupla de zaga que fez história. Não na Copa do Brasil, mas após ela e em outras funções. O Alf Ramsey foi campeão como técnico da seleção inglesa na Copa do Mundo de 1966. Já Ken Aston se tornou árbitro de futebol e entrou para a história após criar o cartão amarelo e o cartão vermelho na década de 1960. E o Mundial no Brasil foi a Copa do Fair Play. Nas 22 partidas realizadas não houve nenhuma expulsão e apenas 3 pênaltis assinalados, todos convertidos. E que tal falarmos agora do zagueiro Erik Nilsson e do ponta suíço Alfred Bickel? Esses dois caras aqui, ó, participaram da Copa do Mundo de 1938, atuaram na Segunda Guerra Mundial e 12 anos depois participaram da Copa do Mundo no Brasil em 1950. E para encerrar, vamos falar sobre uma derrota da seleção inglesa que não era nada esperada. Certos de uma vitória contra a seleção dos Estados Unidos, o técnico inglês decidiu colocar um time misto em campo, deixando no banco de reservas Stanley Matthew, conhecido como o feiticeiro do drible. E mesmo tendo colocado um time misto, a seleção inglesa teve 30 oportunidades de gol contra apenas uma da seleção norte-americana. Só que essa única oportunidade foi que saiu o gol e deu a vitória para os Estados Unidos.
Acontece que quando essa informação chegou na Inglaterra, o redator lá não acreditou quando viu 0-1. 0 Inglaterra, 1 Estados Unidos, e corrigiu colocando o placar de 10-1 para a Inglaterra. E essa foi certamente a derrota surpreendente da Copa do Mundo de 1950. No dia seguinte, os jornais britânicos sentaram a porrada na seleção. Um exemplo? Tá aqui do lado, ó. Olha a manchete aí que tá escrito. E essas foram as curiosidades da Copa do Mundo de 1950. Curtiu? Então te inscreve no nosso canal, deixa o seu like porque isso ajuda muito e também deixa o seu comentário com mais curiosidades sobre essa Copa. Acompanhe o site Travinha Esportes através de nossas redes sociais e também acesse o nosso site para ver mais histórias de Copa do Mundo e de outras modalidades esportivas. Tá legal? Até a próxima!